Evangelista Wellington Ramos, levando para vocês instruções, orientações, levando esclarecimento, abençoando a tua vida com compreensão das verdades de Deus, para que você possa estar apto a se defender, para que você possa estar apto a ter o discernimento das verdades de Deus diante de tantas mentiras que são anunciadas, que são pregadas, ensinadas aí no mundo, não é? Quero dizer a você que você está no meio de duas situações, não é? A verdade e a mentira. Você precisa ser prudente, cauteloso, para estar atento, para poder seguir a verdade e não ser levado pela mentira. Quero convidar você agora, quero contar um fato que me aconteceu, e esse fato me faz compreender como é importante, não é? Estarmos conhecendo, temos o conhecimento da verdade de Deus para não ser levado por ventos de doutrinas. E esses ventos de doutrinas, essas falsas doutrinas, ela não chega até você por acaso. Ela chega até você através de uma pessoa que é o que leva a falsa doutrina até você. Ela pode estar sendo levada a você através de uma instrução dentro de um púlpito de igreja. Ela pode ser levada para você através de uma pessoa que vai lhe evangelizar, ou no trabalho, ou em casa, ou na escola, por alguma pessoa. Ela vai até você através de algum conceito, de algum ensinamento, de alguma orientação que alguém te dá. Então esse engano você tem que estar apto para poder se defender e não ser levado ao engano. E esse fato que me aconteceu me fez observar isso. E hoje, graças a Deus, estou preparado para responder sobre a minha fé e para me defender das heresias que vêm até mim de várias formas, por várias pessoas. Estava eu em meu trabalho e de repente era um dia de domingo, uma hora de manhã, entre 9 e 10 horas, 10 e meia por aí, e fui abordado no meu trabalho. Eu sou o porteiro, estava na portaria. E no domingo você sabe que tem as pessoas levando, né, seus ensinos doutrinários, evangelizando as pessoas aí fora. Tanto faz ser evangélico, como ser espírita, como ser testemunha de Jeová, como ser qualquer outra religião, não é? Mas o dia de domingo é um dia que a maioria das religiões aproveitam para fazer seu trabalho de evangelização. Então escuta isso aí. Estava eu no meu trabalho e fui abordado por duas pessoas trazendo a doutrina da STV, Sociedade Torre de Vigia, Testemunha de Jeová. E hoje eu tenho aprendido, hoje eu estou mais sábio, né? Tenho aprendido mais de Deus, cada dia mais buscando sabedoria. E aquelas pessoas me abordaram e eu parei para ouvi-la. Né? Estava num momento tranquilo, eu digo, pois não, vocês podem falar. E começaram a me evangelizar, trazer a sua doutrina, trazer o seu ensinamento, que eles são ensinados dentro da sua organização religiosa. Mas eu já conheço, né, os conceitos desse ensinamento. Eu parei para ouvi-los só para ter a oportunidade de indagá-los, questioná-los e levar a explicação do conhecimento da verdade de Deus para eles. E eles começaram a falar como é bom conhecer a verdade. Você não tem interesse em conhecer a Bíblia. Você acha que esse mundo vai ser uma maravilha, tem jeito, né? Tem uma promessa e tal. E começaram a fazer aquela evangelização que eles fazem. Quem já foi abordado sabe como é. E eles me perguntaram a seguinte forma: você já leu a Bíblia hoje? Eu disse já, porque a Bíblia é a palavra de Deus que me dá o conhecimento da verdade, que me faz ser sábio, por onde eu tenho o conhecimento da realidade de Deus, da situação que o homem se encontra e da solução. A palavra de Deus nos traz tudo isso, é importante ler a palavra. E disse a ele que a palavra, eu já fui direto, porque eu conheço o conteúdo dele, eu já fui evangelizando, porque eu sei que eles não dão muito espaço quando alguém, não é, questiona eles com sabedoria. Quando ele vê que a pessoa, quando esses adeptos do Testemunho de Jeová, quando eles vê que a pessoa não tem firmeza, não tem segurança no questionamento, eles dão-lhe valendo em cima com um bocado de texto bíblico para ludibriar a pessoa e a pessoa ficar sem defesa. Porque eles mostram o texto bíblico. Se a pessoa não souber questionar e não souber fazer um combate ali, a pessoa é persuadida.
e fica muitas vezes na confusão na mente. Então, conversando com eles, comecei logo a dizer, olha, Jesus Cristo, a Bíblia nos mostra que a nossa segurança é Ele é a verdade, precisamos conhecer. E aí, ele me indagou da seguinte forma, mas quem é Jesus? Nós temos que servir a Jeová, Deus verdadeiro. E ele me deu um texto, eu disse, não, mas Jesus é aquele por onde nós chegamos a Deus e temos, não é, a graça de Deus, é aquele que Deus enviou, e ele me mostrou um texto. Eu estou só levando para vocês saberem mais ou menos como é a situação e para você saber se defender. E ele me deu um texto, e eu gosto dos textos que eles dão, porque o próprio texto que eles dão, é nesses textos que eu pego eles na contradição, que eles ficam, não é, contradizentes, que eles ficam sem saída. Porque eu passo a estudar o texto e o contexto para me informar do que se trata ali, qual o assunto, qual a situação, a causa e o que o texto está me ensinando. Então eles me deu um texto para mostrar que Jesus não é digno de ser adorado, que Jeová é mais importante, tem que ser adorado o Pai, Jeová. E ele mandou ler o capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 44, que diz assim. Eu vou ler para você aqui. 44, que diz assim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Olha o texto que ele deu. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 44, que diz assim. Jesus falando diz assim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. Então eles me deu esse texto para querer me mostrar, não o Pai está acima. O Pai que tem que ser adorado, não o Filho, porque o Pai é superior ao Filho, o Pai é Deus, é o Deus único, o Filho não é Deus. E eles começaram a mostrar isso. Aí eu disse a ele o seguinte, você entendeu o que Jesus está dizendo aí? Você entende, você pode me explicar o que Jesus está ensinando aí? Jesus está mostrando que ninguém pode vir a Ele se o Pai que o enviou não trouxer. Isso quer dizer que é o próprio Deus que envia as pessoas a Cristo. É o próprio Deus que orienta as pessoas a orar, a crer, a louvar, a adorar o Filho, para que, através da adoração ao Filho, o Pai receba. O próprio Jesus disse isso. Quem honra o Pai, honra o Filho. Quem não honra o Pai, não honra o Filho. E eu comecei a indagá-lo, comecei ali começar levando a instrução, o que realmente a palavra, que o texto que ele me deu estava explicando. E eu disse a ele, você está vendo aí? Você lê isso aí, entenda o que está se falando. Jesus está dizendo que ninguém pode vir a Ele se o Pai que enviou Jesus não trouxer. Então logo você tem que entender que Jesus, Ele está dizendo que quem leva o homem a Ele é o próprio Deus. O próprio Deus é que conduz o homem a Cristo. O próprio Deus é que ensina o homem a ir a Jesus. O próprio Deus é que faz o homem entender que através de Jesus é que o homem pode chegar a Ele. Porque isso é uma ação do próprio Deus. E por que vocês querem chegar direto, adorar a Jeová, louvar a Jeová e não aceitam o Filho? Se o próprio Jesus está dizendo que o Pai é quem envia o homem ao Filho. Então comecei a indagá-los. Eu digo, então leia o 47 também. E Jesus diz no 47 assim. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então comecei a mostrar a ele e ensinando a ele o que o texto, dentro do contexto, estava ensinando. E o próprio Jesus diz que a vida eterna o homem só tem se crê em Jesus. Eles já ensinam que a vida eterna o homem só tem se o homem aceitar o ensino dos testemunhos de Jeová, crer em Jeová, não adorar Jesus, porque eles dizem que Jesus não é Deus para ser adorado, Jesus é uma criatura, e a Bíblia não ensina isso. E eu comecei a indagar aqueles homens, eu digo, olha, vocês precisam ensinar, aprender a palavra de Deus. Vocês não ensinam a Bíblia. Vocês vão para as ruas ensinando as pessoas. Essa mensagem que você trouxe não é uma mensagem bíblica. Vocês ensinam o que vocês aprendem na organização religiosa de vocês. É um conteúdo formado como doutrina pelo líder de vocês, pelo fundador dessa religião, pelo fundador dessa doutrina, Charles Taze Russell. Vocês precisam se converter a Cristo, ler a palavra, aprender o que a palavra ensina, não o que a organização ensina, apenas usando o texto da palavra para trazer um pretexto para que vocês possam mostrar que estão ensinando a Bíblia. Vocês precisam aprender, eu disse a ele.
Eu quero que vocês leiam as cartas apostólicas, o Evangelho de Jesus Cristo, e vocês vejam o que é que está ensinando ali, os apóstolos ensinando, o próprio Jesus ensinando. E comecei a orientar aqueles adeptos da Testemunha de Jeová, né, da STV. Comecei a ensinar aqueles homens, comecei já a pregar, já a orientar, a chamar eles, e eles já foram recuando. E eles já ficaram, né, sem querer dar atenção, foram saindo. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos que estar preparados para evangelizar essas pessoas. Uma pessoa que está dentro do conceito da doutrina espírita. Quando vier com um ensino espírita para você, você tem que saber levar a verdade da palavra de Deus, pregar para ela, contestar ela, interrogar ela com a palavra e mostrar a ela, fazer ela olhar para a palavra para que ela desperte o seu senso crítico e busque, force ela a pensar e a olhar para a palavra. Você pode estar sendo abordado por um adepto de uma doutrina católica, de uma doutrina muçulmana, de uma doutrina mormonista. Você pode estar sendo abordado por vários adeptos de várias religiões, várias igrejas, até mesmo de igrejas evangélicas, que trazem ensinamentos que não condizem com o verdadeiro evangelho de Cristo. E você tem que estar apto para se defender. E como você pode se defender da mentira? Conhecendo a verdade. Como você conhece a verdade? Estudando, examinando e tendo interesse de conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Jesus nunca ensinou a ninguém sobre vida boa em um paraíso aqui na terra, não. Jesus nunca ensinou isso a ninguém, ao contrário. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, Jesus nos ensinou a não juntar tesouro na terra, juntar tesouro no céu. Jesus nos ensinou a colocar a nossa vida, a priorizar o melhor, o nosso futuro, uma vida perfeita para nós, não aqui na terra, no céu. Colocar os nossos valores na vida que está guardada para nós no céu, não na terra. Jesus nunca ensinou sobre paraíso na terra. Jesus nunca ensinou a ninguém a chamar o nome de Jeová, a clamar o nome de João, nem de Manuel, nem de Severino, nem de Maria, nem de Aloísio, não. Jesus nunca ensinou a ninguém a clamar nenhum outro nome. O único nome que Jesus nos ensinou a rogar, a clamar, a buscar o socorro é o nome dele mesmo. Jesus nunca ensinou a ninguém, nem os apóstolos, a ninguém invocar o nome de Jeová, porque os apóstolos ensinavam ao povo o nome de Jesus e diziam que é no nome de Jesus que nós temos salvação, libertação, proteção e a graça de Deus. Jesus nunca ensinou a ninguém ir a Deus, ao Pai, diretamente. Jesus sempre disse que para o homem chegar ao Pai, precisa dele, que ele é o único mediador. Jesus é o único mediador. Jesus nunca ensinou ninguém a adorar a Deus diretamente, porque ele disse que ninguém pode ir ao Pai senão por ele. João capítulo 14, versículo 6. Jesus estava sempre nos ensinando isso, porque quem adora o Filho, adora o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Jesus estava sempre ensinando isso, que através dele o homem tem acesso a Deus, conhece a Deus. Alguém disse assim: Senhor, nos mostra-nos o Pai, nós queremos ver o Pai. Jesus disse: estou há tanto tempo com vocês, vocês não sabem que eu e o Pai somos um? E quem vê a mim vê o Pai, porque quer conhecer a Deus, quer servir a Deus. Conheça Jesus e passe a servir a Jesus, que você está servindo a Deus. Então, aqueles adeptos que me abordaram, que eu aproveitei para evangelizá-los, os testemunhos de Jeová, eles não estavam servindo a Jesus, nem servindo a Deus. Porque não adianta querer ser fiel a Deus, porque Jeová é o nome de Deus. Aliás, porque Deus não tem nome. Jeová quer dizer Deus no hebraico, tá certo? No árabe, Deus é chamado de Allah. Mas tanto no árabe como no grego, esse Deus é um só. E esse Deus, tanto no árabe, Allah, como no hebraico, Jeová, o único meio de chegar a esse Deus é por o único intermédio, que é Jesus. Ninguém pode chegar a Deus sem Jesus, ninguém pode adorar a Deus se não for através de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Esse é o único mediador. Portanto, os testemunhos de Jeová dizem que são fiéis a Jeová, estão servindo a Jeová, que é Deus, mas eles não estão servindo a Deus. Eles são anticristãos, anti-Deus, porque estão contrariando o que o próprio Deus ensina: buscar ao Filho para chegar ao Pai. Porque o próprio Deus, ele nos
direciona, não é a religião, não é a apóstolo, não é a anjo, não é a arcanjo, não é a querubim, não é a serafim, não é a homem. O próprio Deus nos indireciona, nos conduz, nos orienta a ir ao seu Filho Jesus Cristo. E não a homem. E não a religião, que nem muitos têm ido. Jesus nunca ensinou a ninguém que no mundo você vai ter uma paz, um paraíso eterno aqui na terra. Não, ao contrário. Jesus disse, no mundo vocês terão aflição. João 16, 33. Jesus disse, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Então, Jesus nunca ensinou a ninguém que o caminho certo e verdadeiro para o homem chegar a Deus é igreja, é religião, é dentro de algum grupo, é dentro de algum ensino doutrinário. Não. O caminho para o homem chegar a Deus e servir a Deus não é essas direções que estão colocando aí os homens. Não é dentro de uma igreja, não é numa igreja, não é numa organização religiosa, não é numa seita. O caminho para o homem seguir a Deus, chegar a Deus, servir a Deus, seguir a Deus, não é guardando devoção, não é sendo fiel a uma religião, não é sendo escravo, devoto a uma religião. O caminho para o homem chegar a Deus é o próprio Jesus Cristo, é a palavra dele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse a mim, se vocês guardarem a minha palavra, serão meus discípulos. Quer seguir a Jesus? Faça o que ele disse ao jovem rico que procurou a vida eterna. Jesus disse, tu quer a vida eterna? Pega tudo que tu tem, vai, vende e dá aos pobres e depois tu vem e me segue. Porque não adianta fazer caridade e dar tudo aos pobres e não seguir a Jesus. O objetivo importante é seguir a Jesus. E seguir a Jesus é andar nos seus ensinamentos, guardando a sua palavra, vivendo em fé em Jesus Cristo. Tá? Então a gente tendo esse conhecimento, a gente não é iludido, enganado e nem confundido. Porque é preciso ter esse conhecimento. Saber o que Jesus ensinou. Saber o que foi pregado por Jesus como regra de fé e prática, como doutrina para a igreja. Saber o que foi que os apóstolos ensinaram como regra de fé e prática e como doutrina para a igreja. Então, se a gente for analisar, Jesus, ele nunca ensinou a ninguém. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Jesus nunca ensinou a ninguém, tá, a viver ou a fazer sacrifício religioso, nem a viver devoções, nem a viver penitência, nem a viver flagelos, nem a fazer promessas, que nem muitos estão fazendo aí, dentro das igrejas evangélicas, fazendo promessa, tão igual a religiões pagãs que fazem promessa, fazem sacrifício, fazem flagelos, não é? Vivem suas oferendas. Jesus nunca ensinou isso. Outra coisa que eu quero que você aprenda aqui, é muito importante. Jesus nunca ensinou, preste atenção aqui, irmão. Jesus nunca ensinou a ninguém a fazer campanha de chave, campanha de vitória, campanha da muralha, campanha da prosperidade, campanha do azeite, campanha da unção. Jesus nem os apóstolos nunca ensinaram a ninguém a fazer campanhas para alcançar alguma coisa de Deus. Não, isso aí não é evangelho de Cristo. Você está vivendo outro evangelho. Isso não é o evangelho de Cristo. Então, você tem que ter o conhecimento disso aqui, para não viver dentro desse ritual religioso, desse movimento, desses ventos de doutrina, vivendo mentira. Porque aquilo que Jesus não ensinou é mentira. Não serve para nada. Então Jesus nunca ensinou isso a ninguém. Jesus nunca ensinou isso a ninguém. Eu quero dizer a você aqui, a igreja, nós, igreja, irmãos, igreja do Senhor, que está congregada em um determinado lugar, temos que aprender o seguinte, temos que aprender a seguinte verdade. Eu quero que você entenda isso. Nós, igreja do Senhor que está congregada em um determinado lugar para o aprendizado da palavra, tem que ensinar, tem que estar pregando. A igreja do Senhor tem que pregar o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram. E o evangelho que os apóstolos pregaram foi o evangelho que Jesus nos ensinou e mandou pregar.
E o evangelho que Jesus ensinou e mandou pregar, não é isso que muitas igrejas estão ensinando e pregando ao povo hoje. Não é isso que muitas igrejas evangélicas, que se dizem evangélicas, o evangelho que Jesus nos ensinou e mandou pregar, o evangelho que os apóstolos pregaram, não é esse evangelho que muitas igrejas estão pregando hoje, estão ensinando dentro das igrejas. Não é esse evangelho que estão vivendo hoje dentro das igrejas. Esse evangelho não é o evangelho que Jesus pregou, nem o que Jesus mandou os apóstolos pregarem. Esse é um outro evangelho. É importante você conhecer isso. As pessoas, né, estão indo nas portas, estão nas casas, as pessoas estão nas ruas, estão nas igrejas, estão na televisão, no rádio, na internet, ensinando várias coisas em nome de Deus, dizendo que é o evangelho de Jesus. Mas você precisa ser prudente para você não viver levado no engano, falsa doutrina, evangelho anátema, ventos de doutrina, conceitos de homem, meninice, movimentos que não é de Deus, doutrina de demônios, movimentos que são manifestações diabólicas e não de Deus, são manifestações demoníacas, são instruções de demônios, espíritos enganadores, e o povo, por não querer buscar o conhecimento da palavra, está vivendo esses movimentos, essas meninices, essas manifestações diabólicas dentro das igrejas, em nome de poder de Deus, por não buscar o conhecimento da palavra de Deus, estão errando e andando no erro serão decepcionadas. Não sabem se defender desses enganos. Jesus não mandou os seus discípulos ensinar sobre paraíso na terra, sobre vida boa. Jesus não mandou os seus discípulos ensinar o povo a fazer campanha disso, daquilo ou daquilo outro. Jesus não mandou seus discípulos ensinar o povo a fazer oferenda, sacrifício, rituais para alcançar a bênção de Deus. Ele não mandou os seus discípulos chamar o povo para estar dentro de igreja, vivendo o igrejanismo, participando de campanha, vivendo devoções, vivendo, né, uma vida religiosa dentro da igreja, no fanatismo. Muitas vezes, Jesus não ensinou os seus discípulos a levar essa orientação para o povo, não. O que Jesus ensinou os seus discípulos a levar para o povo foi a palavra, a mensagem do evangelho, convidar o povo ao arrependimento, ensinar uma forma nova de vida ao povo. E a forma nova de vida ao povo que Jesus mandou os seus discípulos ensinar, não é essa forma nova de vida partindo agora, viver dentro de uma igreja, um igrejanismo, vivendo um círculo religioso, uma devoção religiosa, usos e costumes, movimentos de igreja, vivendo o evangelho dentro de quatro paredes, e quando está fora não se comunica com o próximo, não busca amar, não busca estar em paz com todos, não busca viver aquilo que Jesus ensinou, mas estão dispostos a guardar mais a religiosidade, os usos e costumes, as ordenanças das denominações religiosas, das igrejas, das religiões, do que se submeter à palavra de Deus. Tem muita gente aí mais devota à religião do que devoto a Deus. E não foi isso que Jesus mandou ensinar. Então você tem que estar apto para se defender do engano. E para você estar apto para se defender do engano, você precisa conhecer a verdade de Deus, a palavra de Deus, o que é o evangelho, o que foi que Jesus ensinou, o que foi que Jesus mandou os seus apóstolos ensinar em nome de evangelho, porque tudo isso que estão vivendo e ensinando hoje dentro das igrejas que se dizem evangélicas, em nome de evangelho, não tem nada de evangelho. Tá certo? É preciso você crer em Jesus, e quando você crê em Jesus, você tem que passar a viver uma vida de fé em Cristo. Porque essa vida de fé em Jesus não é a fé para tu participar de campanha, não é a fé para tu participar de ritual religioso, não é a fé para tu viver se moldando ao que a religião manda. Essa fé em Jesus que você precisa viver depois que crê nele é uma fé onde você vai se negar, onde você vai renunciar, onde você vai se submeter ao que a palavra diz, porque fé em Deus é confiar em Deus, e confiar em Deus é guardar a sua palavra e praticá-la. E praticar a palavra não é viver isso aí não, porque a palavra não ensina essas coisas aí não. Fé em Deus não é viver 7 dias dentro de igreja, em campanha, em jejum, e essas coisas não. A palavra não ensina isso não. Fé em Deus é você ser paciente na tribulação, é você perdoar a quem te faz mal, é fazer o bem a quem te faz o mal. Fé em Deus é você ser, manso e humilde de coração, negando
não é? O desejo do teu coração, suportando a humilhação, mas confiando em Deus, que diante de tudo isso que você está passando, você sabe que Deus vai agir em teu favor. Fé em Deus é você guardar a salvação que Jesus um dia proporcionou para você morrendo na cruz do Calvário. É você viver com alegria no teu coração, abrindo mão, abnegando de tudo por causa dessa salvação, renunciando o desejo, o prazer, né? Vontade pessoal, para se submeter à vontade. Isso é fé em Deus, irmãos. Isso é viver uma vida santa que glorifica a Deus. É o teu comportamento diante da tua comunidade, da tua vizinhança. É o teu comportamento diante da tua esposa, dos teus filhos, do teu lar, dentro do teu lar. É o teu comportamento que glorifica a Deus. Isso é ter fé em Deus. Fé em Deus não é botar um paletó, uma gravata, botar a Bíblia e ir para a igreja. Fé em Deus não é andar de saia até os pés, arrastando no chão, nem viver com o cabelo amarrado com um cocó, nem deixar de usar maquiagem, nem deixar de usar brinco. Isso não é fé em Deus, não. Isso é religiosidade, isso é devoções religiosas, usos e costumes, porque fé em Deus não é isso que a palavra pede. Não foi isso que Jesus ensinou, nem os apóstolos. Quando nós vivemos com fé em Cristo, nós acreditamos que toda graça e toda dádiva de Deus, o Pai, já somos merecedores delas através de Jesus. A dádiva maior que nós temos que ter a convicção e guardar ela com todas as nossas forças é a salvação que Deus nos proporcionou gratuitamente. É isso que a igreja tem que estar sendo orientada a guardar. É isso que a igreja tem que estar sendo ensinada sobre a vida eterna no céu, sobre a vida futura, não aqui. Não ir para a igreja para ficar numa ansiedade pelas bênçãos de Deus, pelo papel assinado, pela chave da porta do apartamento, da casa, por isso, por aquilo, por prosperidade, por isso, aquilo, outro aqui neste mundo. Não, isso não é fé em Deus. Fé em Deus é você guardar a promessa de Deus na sua alma, com toda a sua força, com todo o seu vigor. Fé em Deus é se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar em oração, aguardando o dia em que Jesus voltará, crendo nisso e vivendo, mostrando essa fé. Porque aquele que crê em Jesus sabe que ele vai voltar e sabe que tem uma vida eterna lá no céu, ele não fica ansioso, ele não se preocupa com a leve e momentânea tribulação nesse mundo. Ele fica aguardando, orando, que nem o apóstolo João orou no final da sua carta ao Apocalipse, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Portanto, aprenda o que é evangelho. Aprenda o que Jesus ensinou. Aprenda o que os apóstolos ensinaram, para você não ser enganado por adeptos que vêm até você trazer outro ensino. Para você não ser ensinado erroneamente por líder religioso que estão lá na frente, trazendo doutrina para as pessoas, que é doutrina anátema, maldita, um falso evangelho, um evangelho anátema. Seja apto a se defender, para não ser levado pelo vento de doutrina, nem ser enganado pela mentira, mas estar firme na verdade, e estar firme em Deus, é estar firme na sua palavra, estar firme na palavra de Deus, é buscar o que ela nos ensina, e pela graça de Deus, se esforçar a viver o que a palavra nos ensina. Eu vou lhe ensinar só uma coisa para encerrar agora. Se esforce, não a estar indo para a igreja todo dia, não a estar participando de campanha, não a estar se submetendo à ordem da religião. Use isso, não use aquilo, faça assim, 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 não. Se esforce a guardar a palavra de Deus. Vou te dar um conselho. Guardar a palavra de Deus é observar o que Jesus disse. E uma das coisas que a palavra nos ensina é, Jesus nos ensinou isso: perdoar quem nos faz o mal. Não guardar ódio nem rancor de ninguém. Se esforce a tirar do seu coração essa mágoa da pessoa. Se esforce a tirar do seu coração essa indiferença dessa pessoa, que já está no teu coração há mais de 10, 25, 30 ou 40 anos. Não adianta tudo que você está fazendo, se você não se esforçar a guardar a palavra de Deus, que manda você não guardar mágoa nem rancor, perdoar quem te ofende, fazer o bem a quem te faz mal, tirar o sentimento de
indiferença do coração contra o teu próximo, contra o teu irmão. E se tu tens alguma coisa, te lembrares que tens alguma coisa contra teu irmão, vai depressa se reconciliar enquanto você tem tempo, porque as tuas ofertas, tuas orações, teu jejum, teu sacrifício, tua devoção religiosa está sendo inútil, em vão, não vale de nada, porque para Deus não tem valor algum enquanto tu não se submeter primeiro à palavra. Toda formalidade religiosa não serve de nada, porque isso é vã. O importante é você guardar a palavra de Deus. Portanto, segue essa orientação de Jesus. Se tu tens alguma coisa, lembra-te de alguma coisa, que tem algum irmão contra tu sobre alguma coisa, vai primeiro reconciliar-te com ele, para depois oferecer a tua vida a Deus, para servir a Deus. Porque desse jeito não serve de nada. Você lembra que Deus não aceitou o culto de Caim, mas aceitou o culto de Abel. Sabe por quê? Não foi porque Caim ofereceu isso que era mais ruim do que o que Abel ofereceu. Porque o que leva a Deus a receber a tua adoração não é o que tu oferece a Ele, é a vida que tu tem diante dEle, é como você está diante dEle, quais os preceitos que você está vivendo, o que tu estás priorizando diante de Deus, o que tu estás se submetendo aos usos e costumes, à tua vontade própria, ao teu entendimento, ao que tu acha, ao que o teu líder manda, ou a palavra de Deus. Porque Deus só recebeu a oferta e o culto de Abel, porque Abel estava com a sua vida prudente na palavra, guardando a palavra de Deus, andando como Deus manda. Caim não. Caim tinha inveja, por isso que Deus não aceitou. Olha, queridos, tem tanta gente que Deus não está recebendo nem oração no púlpito, nem aquelas apresentações emocionalistas, chorando, Deus, é aquilo outro, aquilo. Deus não está recebendo nada disso. Isso é tudo vão. Isso é tudo barulho que não passa do teto da igreja. Porque para Deus não está chegando isso lá não. Porque não adianta. Com inveja não. Com mágoa no coração não. Com indiferença não. Falando mal do teu próximo não. Desejando a queda do teu irmão não. Sendo invejoso, soberbo, cobiçoso, arrogante, mentiroso, fingido, não adianta nada essa tua formalidade religiosa. Portanto, conheça a verdade para não ser enganado e nem viver no engano. Essa é a orientação do evangelista Wellington Ramos para você nessa hora, amém? Esse vídeo abençoado com essa instrução para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aprenda para não ser enganado nem levado pelo engano. Fica firme no Senhor em nome de Jesus. Porque Jesus disse: quem ouve a minha palavra e pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja aonde você está edificando a sua vida espiritual diante de Deus.